Boa noite, meus amores. Então, a partir de amanhã eu retorno às minhas lives com técnicas terapêuticas, com técnicas para ansiedade, depressão, expansão de consciência. E hoje eu retorno agora aqui com os vídeos sobre relacionamento rebote, que foi o que eu comecei antes do meu luto. Pra quem não sabe, eu perdi uma filha no dia 11 de março agora de 2025, e muitas coisas aconteceram nesse período, como brigar com outro membro da família, perdi uma das minhas fontes de renda, fui apunhalada por um namorado, fui perseguida por fakes. Então resolvi, né, curtir o meu luto, passar pelas etapas do meu luto e ficar na minha, me resguardando, me cuidando do meu emocional. Nesse meio tempo eu tive uma crise de pânico, de ansiedade também. Vou falar sobre isso depois. E hoje, aqui agora, vou retomar os vídeos sobre relacionamento rebote, que era o que eu tinha começado antes de passar, né, pelo luto, pela pressão que foi o luto pra mim. Como eu já disse em outros vídeos, já perdi 2 maridos, né, sou viúva 2 vezes, enterrei minha mãe, enterrei minha avó, enterrei os meus 5 irmãos. Então, assim, a perda, né, a perda de um filho foi uma experiência nova pra mim. E por eu ter passado por outras perdas, né, por outros lutos, eu posso garantir que pra mim foi o pior de todos, foi o luto de um filho. Porque a mãe e o pai sempre esperam que eles, né, que nós vamos primeiro, né, partirmos para outra vida primeiro, não os nossos filhos. Então, foi uma dor muito grande para mim, foi muito difícil passar por esse luto. Se vocês verem alguns vídeos aí que eu tentei fazer, eu tava totalmente dopada, tranquilizante, porque o primeiro, o segundo mês, né, foram 60, 70 dias de muita luta, de muita dor, de muita, sabe, eu cheguei a um tempo de eu não querer mais viver, de eu perder a vontade de viver, não porque eu perdi só uma filha, né, porque eu também pensava, se tivesse só ela, eu teria, assim, dado cabo, né, e eu teria ido de arrasta. Mas, como tenho outros filhos, inclusive tem um menor, né, um filho de 12 anos, por ele, pensando nele, eu resolvi, né, eu tive forças para ficar e para me levantar, porque, gente, é uma dor surreal, é uma dor que eu não desejo pro meu pior inimigo. Sim, fiz várias técnicas para passar por esse luto, curti o luto, chorei que tinha que chorar, me resguardei, me isolei, fiz tudo o que precisava fazer para passar por esse luto. Eu realmente senti esse luto, eu vivi esse luto para conseguir me levantar. E fiz técnicas, sim, para melhorar. Teve umas aí que até eu falo sobre o dia que eu tive a crise de pânico, né, de ansiedade, que foi muito difícil, tem um vídeo explicando, falando sobre isso aí. Então, depois que eu terminar o que eu já tinha começado, que era sobre relacionamento rebote, aí eu vou falar, vou fazer algumas aulas, alguns vídeos, algumas técnicas de como eu passei por esse luto, né, vou sempre lembrar da minha filha, vou ter uma vez ou outra que dá aquela conversa, quando começa a tocar no assunto como ela era, eu vou sempre lembrar, vou chorar, vou rir, vou lembrar dos momentos bons também, tá? O filho a gente não esquece, a gente nunca vai esquecer minha filha, mas a vida continua, eu tenho outro filho. E assim, eu digo que se a gente não acredita em algo, é muito mais difícil passar por esse luto, né? É muito mais difícil aceitar a perda de alguém, ainda mais de um filho. Então, assim, parte do que eu passei, e parte, né, eu acho que 90% da força para eu conseguir sair desse luto e aceitar, ter a aceitação, foi em quem eu acredito. Não digo religião, porque eu não tenho religião, mas para quem tem, se agarra na sua religião, se agarra no porvir, né? Então, devido às coisas que eu acredito, no que eu acredito, então me tranquilizou mais, né? E outro dia, quando eu vou falar de luto, sobre a minha experiência com luto, aí eu falarei no que eu acredito, eu falarei sobre o luto, sobre as etapas e como eu superei esse luto, tá? Hoje eu vou terminar aqui falando sobre o que eu tinha começado antes do luto, que era sobre relacionamento rebote. E o que é relacionamento rebote? Porque ele nos prejudica. O relacionamento rebote, né, do que a psicologia explica, que para nós termos um relacionamento saudável, é necessário também passar por esse luto da separação, esse luto de desvincular com um, e um período de 5 meses é o mínimo para que possamos ter outro relacionamento, né? Então, quando nós acabamos de terminar com alguém, né, um relacionamento, ou já estamos em outro relacionamento, né, e tendo um relacionamento paralelo, esse relacionamento dessa amante, dessa outra pessoa, desse amante, não vai dar bom. Pode ser que no começo seja flores, porque tudo no começo são flores, não é mesmo? Mas é necessário, é prudente, é psicologicamente saudável começarmos um outro relacionamento depois de um período de 5 meses, tá? E o que é chamado de relacionamento rebote? É aquele relacionamento que eu ou você construímos durante ainda estarmos com a outra pessoa, não é? Através de uma traição, ou terminamos e começamos com outra pessoa em seguida, antes de ter esse prazo de limpeza energética, até porque quando nós trocamos, né, relacionamento, não sei se pode falar, sexualmente falando, tocamos energia no ato, né, no ato físico, e ficamos com partículas de cada um. Tipo, eu fico com uma partícula do outro e o outro fica com a minha partícula. E se eu não cumprir, não fizer, né, esse resguardo, esse período de cuidar de mim, de melhorar minha frequência, de melhorar minha energia, de fazer essa limpeza, que não precisa fazer uma técnica para essa limpeza, é só o tempo mesmo que você fica sem ter aquela relação com a outra pessoa, você já vai tirando, né? E nesse caso, sobre a troca energética no ato, né, sexual, já falam que é 6 meses para sair, né, da tua aura, né, essa troca de energia. E para a psique, um relacionamento rebote entra em 5 meses. Então já tá errando aí, né? Mal terminou com um mês depois, semanas ou durante, ali mal tá saindo, de um já tá entrando no outro, ou antes dos 5 meses, você já está pegando um relacionamento rebote. Tá? E quem é um relacionamento rebote? É aquela pessoa, aquela terceira pessoa que entra ali naquele relacionamento, entra ali pra ficar com um deles, né, com uma pessoa, e que às vezes não sabe, né? Eu já fui em relacionamento rebote, sim, e percebi quando estava fazendo relacionamento rebote. E outra coisa, se eu entro num relacionamento antes de passar esses 5 meses, né? Você pode reparar se isso está acontecendo com você. Se você termina um relacionamento, já começa com outro, você pegou um relacionamento rebote, você vai viver num ciclo vicioso de não parar com ninguém. Por que não parar com ninguém? Porque o outro tem problema, porque eu tenho problema? Não, gente. É a frequência, é a energia que tá ali, porque nós somos energia, frequência e vibração. Então, se nós podemos e sabemos que existe esse período que é bom, é saudável, cumprir esse período de te conhecer, de te valorizar, de aumentar a sua autoestima, de fazer limpeza, de curtir um pouco você, de viver a tua solitude. Porque se você não consegue ficar com você mesma, sozinha, se você não sente prazer com a tua própria companhia, como que você vai ter alguém que sinta prazer com a tua companhia se nem você mesmo sente? Se você precisa
precisa de alguém para se sentir bem, se você precisa de uma pessoa para estar contigo, para você ser feliz. Se você não é feliz contigo mesmo, se você não consegue se amar, se respeitar, se valorizar, como outra pessoa vai te valorizar. Então, gente, o que eu quero dizer é que a partir de amanhã eu vou começar a colocar as 5 etapas de um relacionamento rebote. Hoje aqui agora eu estou falando que é um relacionamento rebote. O relacionamento rebote é uma pessoa que entra na nossa vida antes da gente curtir um período de 5 meses de solitude, se conhecendo, se curando das feridas do outro, né? Ou do relacionamento, que às vezes o anterior foi conturbado, e até mesmo para desvincular, né, os pensamentos do outro, né? Porque se eu sair de um relacionamento com o João e entro para um relacionamento com o Pedro, antes desse período, eu ainda tenho, né, na minha alma, na minha frequência, no meu campo áureo, partículas da frequência, da energia do João. Então, Pedro vai vir para mim com essa bagagem. Embora que eu possa dizer, possa fazer coisas que o Pedro vai achar, nossa, ela realmente fez o João, realmente não tem nada do João, tá tudo muito bem, e eu posso fazer coisas, e eu mesmo posso acreditar que o Pedro é o homem da minha vida, que eu tava perdendo tempo com o João, que o João tinha... E também tem as comparações, né? Começa a comparação, que o Pedro é melhor do que o João, que o Pedro não sei lá, então eu vou fazer de tudo pra esse relacionamento com o Pedro dar certo. E tem a fase também, a parte também, que muitas pessoas, quando terminam com um relacionamento, pegam um outro relacionamento tão rápido, com medo de não ficar sozinho, porque não quer ficar sozinho, sozinha, ou até mesmo pra atingir o ex, pra provocar o ex, pra mostrar que conseguiu alguém que é melhor do que aquele ex, entendeu? Então tem muitos fatores. E tem o fator também da pessoa, né? Eu terminei com o Joãozinho, vou ficar com o Pedrinho, e acho que sim, realmente eu estou completamente apaixonada com o Joãozinho. Mas, gente, não tem como. Você pode levar, eu já levei um relacionamento rebote, que eu era rebote, que eu entrei no relacionamento, tinha 2 meses que tinha acabado o relacionamento, né, a outra pessoa lá, e eu entrei no relacionamento rebote, não foi bom, não foi bom, eu tentei levar por algum tempo, mas não dá, porque a pessoa vem com resma, vem, sabe, com vestígio, com partículas do outro, e eu vou explicar isso mais detalhadamente nos próximos vídeos, tá? Aqui eu só tô querendo explicar o que é um relacionamento rebote. Então, o que é relacionamento rebote? Relacionamento rebote é todo relacionamento que começa assim que termina o outro, tá? Então, assim, você pode pegar um relacionamento rebote quando você termina com alguém e não passou os 5 meses se curando, se limpando, vivendo, se amando, se conhecendo, elevando essa energia, tua autoestima, tá? Ou você pode ser relacionamento rebote de alguém, que esse alguém acabou de terminar um relacionamento, não passou por esse período de solitude, de se autoconhecer, de autodesenvolvimento, tá? De limpeza, de cortar as amarras, de limpar a aura. E eu já falei, a limpar a aura na parte que tem a ver com o relacionamento carnal, isso são 6 meses para limpar, tá bom? E limpar a aura por convivência, por relacionamento, 5 meses é o suficiente para você começar a se limpar e começar a procurar outra pessoa. Procurar não deixar acontecer, tá? Porque quando a gente se ama, a gente se gosta, a gente se valoriza, a gente atrai mais do mesmo, tá bom? Então você nunca precisa de procurar. Procurar, você envia a vibração, a frequência de que você está precisando, de que você está na falta. Então nós somos eletromagnéticos, né? Então tudo que a gente envia pro universo, a gente traz de volta. Então se você está muito no desespero, quer muito arrumar um relacionamento, quer muito ter alguém, quer ficar com alguém, tá se sentindo sozinha, você está emanando pro universo essa energia de falta, de solidão, de carência, de precisar. Então mais o universo vai trazer para você carência, falta e o sentimento de precisar. Então viva o teu momento, se autoconheça, procure um desenvolvimento pessoal, procure fazer outras coisas, procure progredir em algo, veja qual é a área da tua vida que está em falha com você, não com o outro, a área da tua vida que está mais em falha, que você está faltando mais, que você não está cuidando, que você não está olhando para ela, cuide dela, se ame, se respeite, se valorize e sinta-se bem consigo mesmo, sinta-se bem sozinha, sinta-se bem sozinho, aproveite aquele momento de solitude, aproveite o momento da separação, né, da porta de vínculo para cuidar de você, para se amar, se amar mais, para ter mais tempo para você. Não entre numa furada de um relacionamento rebote. Eu já vi casos de durar até 1 ano e 6 meses, mas foi entre troncos e barrancos. Um ou outro deu mais de si, deu mais do teu sangue, dos seus desejos e do teu querer para isso funcionar. E a melhor coisa que é quando acontece naturalmente, nada forçado, porque eu quero me vingar, porque eu quero que o meu ex veja que eu tô bem, que eu tô com o outro, que eu quero mostrar. E sem falar também, né, que tudo que é demais sobra, e toda sobra é lixo. Tá? Então tudo que você expõe demais, tudo que você quer mostrar demais, que eu tô bem, que eu tô maravilhosa, toda a exposição para mostrar que tá bem, que tá feliz, que tá sobrando, sobra é demais, sobra vai pro lixo, sobra é lixo. Não pense bem nisso antes de começar a se expor, a querer mostrar que tá muito bem, e depois você vê que não está bem, e o que você vai fazer? Vai ter que viver de aparência, porque você se expôs tanto, que tava tudo mil maravilhas, e agora está num beco sem saída, sem saber o que fazer. Porque se em 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses você está muito bem, de repente isso vai pesar sobre você, porque ninguém consegue interpretar muito tempo. As máscaras sempre caem. E o peso da interpretação, o peso de viver um personagem, não dá pra viver muito tempo. Ninguém consegue viver um personagem por muito tempo. Uma hora cansa. Ainda mais quando não tem plateia. Quando o outro não vê nada, não procura nada, não quer saber. Aí perde a graça, né? Começa a perder a graça. Tanto teatro, a tanta exposição. Então, gente, aguarde os próximos vídeos. Amanhã eu vou fazer o vídeo da etapa 1, né? A primeira, etapa não, fase. São 5 fases de um relacionamento rebote. Então, hoje eu tô explicando mais ou menos o que é um relacionamento rebote. E a partir de amanhã vão ter 5 vídeos sobre as etapas de um relacionamento rebote. Como eu já tinha prometido e comecei a falar sobre relacionamento rebote antes do meu luto, eu vou terminar essas fases do relacionamento rebote. Aí sim, eu vou entrar a dar aulas, ensinar técnicas sobre o luto. Não só o luto de um filho que eu perdi, mas sobre quem sofre de perda, né? Quando perde alguém pra... vai de arrasto, né? Quando perde alguém, sobre o luto, como sair desse luto, como superar e qual é a etapa, quais são os níveis e as etapas que você precisa passar, não pode fugir dele, tem que passar por ele, para quanto mais você passar logo, que passe logo para depois conseguir viver, seguir em frente. Sim, ainda amando o ente querido que se foi, mas com sabedoria e com equilíbrio emocional. Tem muita gente que sofre, olha, até 6 meses é saudável sofrer por um luto. A partir dos 6 meses já é psicopatologia, tá? É uma psicopatologia, quando a gente sofre sobre o luto. Até 6 meses é saudável, é natural, é permitido. Passou dos 6 meses, já virou uma psicopatologia. Aí temos que procurar um tratamento, um psicólogo, uma terapeuta, para ajudar nesse processo, tá bom? Eu passei pelo meu luto, fiquei em 3 meses no meu luto, ainda sofro pela minha filha, mas estou de pé e vou seguir a minha vida em frente, porque eu tenho
tenho outros filhos ainda que precisam de mim, precisam do meu sorriso, da minha saúde, da minha presença e da minha alegria, sem falar nos meus seguidores e nos meus clientes, né, meus consulentes terapêuticos que também precisam de mim. Que eu tô aqui, a minha missão nessa terra é ajudar as outras pessoas a superarem, a passar pela dor que eu já passei, porque eu já passei, eu conheço o caminho, então eu consigo te levar a sair. Se eu já estive no fundo do poço, eu sei o caminho para sair de lá. Se eu já estive no lucro, se eu já estive na miséria, eu sei o caminho para sair de lá. E, então assim, eu posso pegar pela tua mão e te ajudar, tá bom? Então assim, eu tenho a minha missão na terra, e eu vou cumprir minha missão, eu sofri o meu luto, passei pelo meu luto, e agora sim eu vou voltar a partir de amanhã a fazer as minhas lives e os meus vídeos, e eu conto com a presença de vocês, tá bom? Muito obrigada. Gratidão e namastê.